Vamos lá, Bianca Valoschi. Bianca Valoschi, ela é economista, doutoranda no programa de pós-graduação em políticas públicas da Federal do Paraná, trabalhadora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, com finanças públicas, é do PSOL e integrante da esquerda do PSOL do mês. E eu quero dizer que o que eu assisti dela, amei, adorei, acho que vocês vão gostar muito também. Bianca, muito bem chegada, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Vamos conversar bastante hoje. Bianca, eu pensei, a gente tem um aspecto aqui, uma característica do Manhã Brasil, é ser mais agitação, né? Mais agitação. Quem faz mais propaganda é o Jones, com vídeos mais densos, ou até formação teórica, formação conceitual, ou acho que o Boa Noite agora com que está, né, substituindo o Leandro e a Thalita, o camarada Eribaldo Maia vai nesse espírito. Aqui é mais agitação mesmo, é impactante, né? Sempre isso. Mas eu queria hoje fazer algo diferente contigo, né? Porque acho que está na hora de dar uma repassada, dar uma analisada mais detalhada sobre os efeitos, sobre a essência, o espírito dessa política econômica, da política econômica de Lula 3, que é o arcabouço fiscal, e os seus efeitos passados, presentes e o que se pode projetar para o futuro. É verdadeira a ideia de que em 2023 não teve arcabouço fiscal? Como é que explica um pouco a gênese, né, o início e o processo de desenvolvimento do arcabouço fiscal, por favor? Pode deixar, Mauro. Bom, primeiro também eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, é uma honra, fiquei muito feliz mesmo. E também agradecer a todo mundo que está aqui hoje. E, bom, vamos lá. Não, realmente, em 2023 a gente não teve o arcabouço fiscal, por quê? Porque era a PEC da transição, né? Eu, inclusive, acho que 2023 foi o que a gente pôde ver de mais ousado na política econômica do governo Lula 3, tá? Foi onde a gente pôde se ter mais avanços, pôde se fazer mais coisas, justamente por conta de você não ter amarras fiscais, né? Você poder utilizar o seu orçamento conforme você realmente quisesse. Porque a PEC da transição, ela deu liberações do teto dos gastos do governo, né, que veio lá do governo Temer. Então, isso facilitou muito para o governo Lula. E certamente foi o ano aí onde se pôde ter políticas mais avançadas, políticas econômicas mais avançadas ao longo do Lula 3. E o que aconteceu depois disso? O governo Lula 3, na sua... Uma questão ainda em relação a 2023. Veja se estou correto, eu não sou economista, mas um observador da economia. A gente veio com uma economia em aceleração do final do governo Bolsonaro, tá? A partir do final da pandemia, mas sobretudo a partir de 2022, com o impulso que o governo Bolsonaro deu à economia por conta da eleição, né? Vamos dizer assim, o governo Lula começou surfando já nessa onda e acelerou essa onda. Houve até uma tentativa, isso foi assim que aconteceu mesmo, do Haddad de implementar o arcabouço, o novo teto de gasto, já no início de 2023, e que não foi aceito pelo Senado, e aí ficou, apresente um projeto lá em agosto. Ele acabou apresentando em abril já, acelerando o processo do teto de gasto, mas aí, de fato, não tinha teto de gasto. É isso que aconteceu? O governo Lula já surfou no... Não? Não tinha. Ele surfou porque a PEC da transição tirou alguns limites, né? E daí isso facilitou para o governo Lula 3. A questão foi a PEC da transição, ela conseguiu flexibilizar o teto dos gastos, né? O antigo teto dos gastos, e não colocar nenhuma outra amarra. Então, para o governo Lula 3, isso foi muito bom ao longo do ano de 2023, porque se possibilitou, né, fazer as políticas conforme realmente se quisessem ser feitas. Tanto que foi um ano que foi concedido, mas se eu não estou enganada, né? Se não está me falando a memória aqui, foi concedido um maior aumento do salário mínimo, teve aumento das bolsas para pós-graduação, né? Mestrado e doutorado, a CNPq aumentou as bolsas.
várias políticas aí que foram muito mais avançadas lá em 2023 do que vem sendo feito até agora. Perfeito. Vamos lá, vamos em frente. Então, entendi. E aí? E aí, em 2023, e isso é um ponto bem importante, porque o novo arcabouço fiscal é muito comentado da correlação de forças em relação ao governo Lula 3 e ao Congresso, né? Mas é importante lembrar que o novo arcabouço fiscal ele veio completamente desenhado pelo governo, tá? Não teve, digamos assim, um debate com o Congresso e o Congresso colocou essas regras. Não, o próprio governo já desenhou uma estrutura que funciona como uma camisa de força, que vai limitar completamente a sua atuação, tá? E por que ela limita? Porque ela se estabelece num tripé, o novo arcabouço fiscal se estabelece num tripé, que é, em primeiro lugar, colocar uma banda de crescimento para o gasto público. O gasto público ele pode crescer no mínimo 0,6% e no máximo 2,5%. Tá? Do que cresceu o PIB. Não existe como ele ser mais do que isso. Ao mesmo tempo, também, a questão da meta do resultado primário a questão do déficit público. Né? O governo Lula 3 estabelece que ele não quer ter mais déficit público, mas supostamente gastar mais do que arrecada. Só que isso não funciona bem. Por quê? Porque o governo ele tem uma capacidade, e daí com isso vem sempre aquele discurso, né, de pensa numa família, a dona Maria não pode gastar mais do que ganha e tal. Só que isso não é verdade para um governo. O governo emite sua própria moeda, o governo incentiva a economia. Quando o governo gasta, ele gasta fazendo efeitos multiplicadores na economia, né? Não é qualquer tipo de gasto. Quando o governo emite moeda, e sim, ele emite moeda, porque quem põe moeda em circulação é o governo, se ele não emite moeda, não tem moeda circulando, não vai, completamente diferente da dona Maria, que ganha um salário limitado e que não tem toda essa função econômica, né, acontecendo perante seu salário. Então, é uma série de discursos, né, essa questão da limitação do gasto, essa questão do déficit primário, que vão jogando o governo Lula 3 para uma política de austeridade fiscal, né, que não tem como ser negada. Não tem como ser negada. Não tem como a gente não falar de austeridade fiscal quando o governo se coloca limites para crescimento, coloca limites para o seu orçamento e também, ao mesmo tempo, está muito preocupado com a questão do déficit público. E veja, o déficit público ele não é um problema em si, né? Você ter mais dívida pública não é um problema em si. O que é um problema em si na dívida pública brasileira? A alta taxa de juros. É o quanto a gente remunera quem compra os títulos da dívida pública brasileira, que são altíssimos. Né? A gente tem a maior taxa de juros aí do mundo, a gente sempre fica oscilando entre o primeiro e o segundo lugar. Esse é um problema. E que não vai ser enfrentado mediante essas ferramentas que estão sendo colocadas. Então, o novo arcabouço fiscal ele acaba colocando limites para o crescimento econômico brasileiro e acaba tirando a capacidade do Estado de investimento público e gasto social. E a gente pode ver isso conforme vem acontecendo nos últimos tempos, por exemplo, com as universidades públicas, né, Mauro? A gente vê, assim, que as universidades estão numa situação bastante calamitante, assim, aqui na UFPR, as políticas de incentivo aos estudantes, de permanência dos estudantes têm caído muito, RUs têm ficado muito defasados, a estrutura em si tem ficado muito defasada, mesmo com, né, a gente vê a universidade pública se sobressaindo aí. Vi de semana passada uma notícia maravilhosa lá, né, da UFRJ, do estudo com células troncos para paralisias e tal, né? Então, você veja, mesmo com tudo isso, a universidade pública eu estou falando da universidade pública, né, por pegar um exemplo aqui, mas você vai, consequentemente, não poder gastar, não poder investir, né, em políticas públicas bastante importantes. E um outro ponto aqui para concluir essa parte do arcabouço fiscal que eu acho muito importante lá na Constituição de 88, foi estabelecido
que saúde e educação têm mínimos a serem gastos, tá? Mínimos constitucionais. Esses mínimos, eles crescem conforme a receita pública como um todo. Então, se a receita cresceu, você vai ter que gastar pelo menos 15% com educação, tá? No mínimo 15%. Se a receita cresceu, por exemplo, mais do que aquela banda que eu comentei ali de 0,6% a 2,5%, significa que saúde e educação vão pressionar os outros gastos, porque elas vão crescer mais, vão poder crescer mais do que os outros gastos, como, por exemplo, com assistência social, como, por exemplo, investimentos públicos em obras e assim por diante. Então, tem mais um problema no arcabouço fiscal. Os gastos com saúde e educação vão, sim, comprimir os demais gastos públicos. E isso é um problema para o governo, e o governo sabe disso. Não à toa têm sido feitas conversas para tirar os pisos de saúde e educação. Só que isso seria completamente dramático e, né, não desejável para um governo que se diz de esquerda. Como que você tira, né, o piso de saúde e educação, que foi uma conquista social lá de 88. Então, assim, num panorama geral, o novo arcabouço fiscal, ele tem, primeiro, né, que para concluir, ele foi desenhado pelo próprio governo, então não tem esse debate de correlação de forças e que o Congresso impôs, não é sobre isso. O governo desenhou, o governo criou uma ferramenta que compreende. Segundo, estabelece metas muito rigorosas para as possibilidades de investimento e de gasto público. E terceiro, essas metas são conflituosas com piso de saúde e educação, com o crescimento do salário mínimo, porque o crescimento do salário mínimo também, né, acaba impulsionando outras despesas, como, por exemplo, aposentadorias e BPC. Então, o governo criou uma própria marra para si, que vai colocando ele cada vez mais, né, para o lado de uma política de austeridade fiscal. Mas deixa eu te perguntar, qual é o problema que os liberais e hoje os chamados progressistas também alegam em haver um crescimento do orçamento de saúde, crescimento do orçamento da educação, em haver um crescimento do salário mínimo na proporção do PIB, crescimento do reajuste do BPC e do Bolsa Família? Qual é o problema disso? Que eles tanto alegam. O problema disso com a sociedade ou o problema disso com o arcabouço fiscal? Só para eu situar melhor. O problema disso, primeiro, com a sociedade. E aí explica por que isto é um problema para a sociedade, isto é um problema para a economia, primeiro. Segundo, isto é um problema para o arcabouço fiscal, para esta lógica liberal progressista? Veja, para o arcabouço fiscal é um problema sim, é um problema matemático. Se você tem uma despesa que cresce numa velocidade maior do que a outra, uma hora elas vão bater. É um problema matemático. Isso para o arcabouço fiscal, tá? Para a sociedade, obviamente não é. A questão é a prioridade alocativa, né? Aonde você quer colocar os seus recursos, é para quem você quer dar os seus recursos. Veja, quando você gasta com saúde, quando você gasta com educação, quando o governo tem um bom salário mínimo, e aqui é importante a gente dizer, né? O salário mínimo hoje está em R$ 1.518. O Diese estipula que para uma família de 4 pessoas, o salário deveria ser de R$ 7.600, se não estou enganada, ela está algo em torno disso hoje em dia. E, então, veja, uma diferença aí bastante grande, né? A gente tem. Então, você veja, quando você gasta com salário mínimo, quando você gasta com saúde pública, quando você gasta com educação, você está incrementando a renda das pessoas. Você ter uma saúde de qualidade, você quer que as pessoas não precisem gastar com saúde, que ela vai ali no postinho, ela sai medicada, ela sai atendida com dignidade. Isso significa que a pessoa não gastou do dinheiro dela e sim foi gasto o dinheiro do governo. Isso é um incremento de renda na vida das pessoas. E as pessoas com uma renda alta, a classe trabalhadora com uma renda alta, é uma classe trabalhadora que tem poder de barganha. É uma classe trabalhadora que não vai aceitar trabalhar na escala 6x1 ganhando um salário mínimo.
né? Sim. Então, aí é que está a questão. Quando você tem serviços públicos bem estruturados, quando você tem um salário mínimo decente, você tem uma classe trabalhadora com poder de barganha. E é isso que a burguesia não quer. A burguesia não quer uma classe trabalhadora com poder de barganha, né? Por isso que a escala 6 por 1, ela não é só uma questão da dignidade, ela é uma questão de você vai dar a possibilidade das pessoas pararem e das pessoas, além de poderem descansar, que seria um básico mínimo, mas elas terem mais poder de barganha. Essa é a questão. É impressionante, né? Como ficam com esse discurso de as pessoas não querem trabalhar mais na CLT. Como assim? As pessoas não querem trabalhar na escala 6 por 1 ganhando salário mínimo. Ou você acha que as pessoas não querem trabalhar na Petrobras, por exemplo, bem remuneradas, com um plano de carreira decente? Claro que não, sabe? É uma inversão do que as pessoas querem com o que, de fato, é oferecido a elas, né? Eu estava vendo agora de manhã, aqui, antes da gente começar o noticiário aqui sobre o Paraná, e falando de uma cidade aqui do interior que tem muitas vagas de empregos abertas, mais do que a própria capital, e essas vagas não são cobertas porque tem uma alta rotatividade. Eu já pensei, lá vem, né? É em frigorífico. Claro, o povo não quer trabalhar ganhando um salário mínimo em câmera fria, né? E aí coloca-se aquela imagem de não querem trabalhar, não querem fazer isso, mas ao mesmo tempo que você oferece para a classe trabalhadora condições terríveis. E aí, quando você dá saúde pública de qualidade, quando você dá serviço público de qualidade, quando você tem assistência social de qualidade, né? Você não precisa se matar de trabalhar se você tem uma pessoa com deficiência para cuidar, um idoso, ou assim por diante. Isso dá à classe trabalhadora poder. E é isso que a burguesia brasileira não quer. Então, é essa que é a grande contradição. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, eles sabem que se está em crise, a sociedade está em crise, né? A sociedade, existe uma crise acontecendo. E se você dá essa possibilidade das pessoas terem mais barganha, isso é desfavorável para eles, né? Então, eu acho que vai por esse lado. Então, para concluir aqui a resposta, para o arcabouço fiscal, de fato, é um problema matemático, mas para a burguesia é um problema político, porque uma classe trabalhadora que tem serviços públicos de qualidade e que tem um salário mínimo de qualidade é uma classe trabalhadora forte com barganha. Ontem nós demos aqui essa reportagem, achei muito relevante porque toda vez que esse véu que fica diante, eles tentam colocar diante do véu político ideológico, que tentam colocar diante dos nossos olhos, se desvela, é muito forte, é muito bom, porque a gente vê tal como a sociedade é. Você falou agora dessa questão aí no interior do Paraná, do emprego do pessoal para os frigoríficos. Ontem nós demos essa notícia aqui, né, que é os empresários da construção civil, que são base de apoio do governo Lula, porque são os empresários do Minha Casa Minha Vida, reclamando do Bolsa Família, dizendo que eles não conseguem contratar por causa do Bolsa Família, que devia mudar as regras do Bolsa Família, porque senão as pessoas não vão querer trabalhar. Agora eu fico imaginando, que salário será que esses caras estão oferecendo para alguém não querer o emprego, né, na construção civil? Sim, justamente, né? Você oferece condições, deve oferecer uma escala 6 por 1, com salário mínimo, e aí querem dizer que as pessoas não querem trabalhar. Claro que as pessoas não querem trabalhar. Quem que quer trabalhar numa condição dessa? Quem que quer trabalhar no frigorífico o dia inteiro para ganhar um salário mínimo? Sabe? É uma inversão da lógica da coisa. Você não coloca que a vaga que você está oferecendo é uma vaga horrível, né? E joga nas costas da classe trabalhadora como se as pessoas não quisessem trabalhar. Isso é um absurdo, é um completo absurdo. Veja, essa notícia ela mostra bem, né? Como o Bolsa Família ela aumentou o poder de barganha das pessoas. Sim, eu não vou me sujeitar a trabalhar na construção civil semi-escravizado, sendo que eu tenho um programa social que vai me encobrir, né? Vai me acobertar aqui, se for esse o caso, né? Se for de uma necessidade básica, né? Se assim for. Sim. E aí, o pessoal diz, você não gosta do Lula? Eu adoro o Lula, amo o Lula.
Se ele quiser vir jantar aqui em casa, vai ser muito bem recebido. Agora, o fato é que o governo dele está aplicando cortes sobre cortes em cima tanto do Bolsa Família quanto do BPC. Eles alegam, não, mas está aumentando a despesa. Sim, está aumentando a despesa, porque todas as despesas estão aumentando do governo, né, em geral. Né, a economista Denise Gentil falou, olha, mesmo no governo da Margaret Thatcher, do governo Reagan, a despesa, o orçamento público aumenta vegetativamente, né? Mas os benefícios estão sendo cortados. Em certa medida, o governo Lula atua de mãos dadas com essa lógica da indústria da construção civil, né? Atua. Tem uma coisa bem interessante desse governo do Lula, porque eles ficam fazendo comparações com o governo Bolsonaro, né? Aumentamos o gasto em relação a 2022 em 30%, né? Só que o que acontece? Desde o governo Temer, algumas políticas públicas caiu vertiginosamente o gasto com elas. Então, você comparar com 2022, 2020, 2021, não faz nenhum sentido, porque a verdade é que algumas políticas foram tão desestruturadas desde a de 2015, que o quanto, se você aumentar 30% agora, não faz ela voltar nem ao patamar do que ela era lá em 2015, sabe? Então, isso é bastante importante, assim, essa característica desse governo. É claro, eu gosto sempre de falar aqui dessa coisa da correlação de forças, porque a gente sabe que existe isso, a gente sabe que a gente está mediante um Congresso que é muito conservador, que trava muitas possibilidades, mas o próprio governo não se ajuda, né? Como eu comentei, o arcabouço fiscal foi arquitetado todo pelo governo, pelo próprio governo, sem nenhum outro embate, né? E criou essas condições para, por exemplo, ter que ficar revendo o BPC. Veja, é um absurdo. Eles falam muito da questão da prova de que não está cadastrado no CadÚnico, então por isso vai ser cobrado, e né, o que se trata de, às vezes, a pessoa ter acesso a um aplicativo, a um celular. Veja, será que essa é a melhor forma de você estar fazendo uma avaliação de quem tem que estar no programa social? Será que não é mediante as assistências sociais dos municípios, que têm condições de ir de casa em casa e verificar aquela pessoa? Porque me parece que, às vezes, você cobrar que pessoas em vulnerabilidade social, né, estejam aí de prontidão com o celular, com o aplicativo e de todas essas normativas que vêm, não sei se é a mais adequada, aliás, não sei não, tenho certeza que não é o mais adequado, sabe? E aí o governo vai por essa linha de que está fazendo um pente fino, que é uma linha que o próprio PT já criticou ao longo do governo Bolsonaro. Sim. Tem notas do PT criticando essas operações pente fino aí e tal. Então, assim, o governo se colocou uma marra, que é o arcabouço fiscal. Essa marra vai ficar exigindo do governo medidas que são completamente antipopulares e que, na minha opinião, vão entregando para a extrema-direita a possibilidade de um discurso de, tá vendo? Eles não fazem nada de muito diferente da gente. Essa é a minha maior preocupação, sabe, Mauro? Porque se a gente não consegue se diferenciar pela forma como a gente gasta, pela forma como a esquerda investe quando está no governo, né? Como ela aloca as suas prioridades ali orçamentárias quando ela está no governo, o que no fundo nos distingue, sabe? No poder. O que de fato causa na população, e principalmente na população mais carente, o sentimento de, não, esse governo é diferente do outro, esse governo aqui faz isso aqui de diferente do outro, sabe? Eu tenho essa preocupação muito grande, assim, essas operações pente fino, por exemplo, né? O que ela vai representar para uma população carente aí, que depende de um BPC, sabe? É algo muito intrigante, esse tiro no pé que o governo às vezes se coloca. É interessante o que você traz, que ele se dialoga, essa tua última colocação, com a conversa, com a entrevista ontem com o Vladimir Safatli aqui, né? Porque o que você tem o mundo de 2008 acabou, você tem um novo mundo a partir da crise de 2008, um mundo em que a extrema-direita, em que o fascismo cresce de maneira galopante e cresce em cima do fracasso das políticas liberais ou neoliberais. É em cima deste fracasso que ele cresce.
E vai crescendo no mundo, e tem crescido bastante. Levou a eleição do Trump, Bolsonaro e outras tantas. Aí você tem um governo, Lula 3, então você tem o fiasco liberal, o fracasso liberal, a falência do neoliberalismo, confrontada com uma extrema-direita, que se coloca como antissistêmica. Aí você vai fazer um governo, em tese, de esquerda, em vez desse governo de esquerda polarizar com a extrema-direita e fazer um governo antissistêmico, ele veste a carapuça do liberalismo. Está na cara que vai ser derrotado, né? Porque ele está vestindo a fantasia, a roupa do carnaval passado já rasgada, né? Não vai funcionar. Sim, sim. Olha, eu prefiro interpretar, Mauro, eu vejo que, assim, o Estado brasileiro, desde ali de 2014, 2015, porque a própria Dilma já implementou, teve um corte de gastos muito grande em 2015, né? Ela mesma já começou esse processo. O Estado brasileiro, ele vai se conformando a partir de 2015 num formato neoliberal e num formato que vai se colocando cada vez menos, um Estado menos participativo, né? Menos incentivador da economia, dos gastos sociais e assim por diante. O que acontece? Se você não quer ser considerado um governo neoliberal, né? Eu acho que essa é uma grande discussão aí entre a esquerda petista e a esquerda mesmo, o governo Lula não é neoliberal, mas, poxa, então não faça políticas neoliberais. Eu não quero aqui dizer que o governo Lula é em si, mas ele pegou um Estado neoliberal e não fez nada contra isso. E se você não faz nada contra, o que acontece? Você vai continuar reproduzindo a mesma lógica. E pior do que isso, o próprio governo Lula criou a sua lógica, né, do arcabouço fiscal, que amarra completamente as suas possibilidades de gasto público, de investimento público. Então, assim, como que o governo Lula ele vai poder falar de um crescimento impulsionado por investimento público, por gasto público, se ele mesmo criou essa lógica para si, sabe? Então, eu acho bastante perigoso esse lugar que o governo Lula está se colocando, de fazer uma política tão fraca de diferenciação econômica com os governos que vieram anteriormente. Você veja, o novo arcabouço fiscal ele foi, inclusive, elogiado pelo Temer. Ele foi elogiado pelo Temer. Ele foi elogiado pelo gestor da XP Investimentos. Assim, né, são medidas que você vê que tem um impacto bem pequeno, né, de conflito, de conflito de classes aqui, se você tem o gestor da XP Investimento elogiando isso. Então, assim, é bastante complicado esse lugar que vai se colocando, porque é um lugar que vai, sim, abrindo caminho para a extrema-direita. Eu concordo, eu assisti a entrevista do Safatli e eu concordo plenamente. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o Safatli ele tem uma tese que ele já vem defendendo há um tempo, né? Do que tem diferenciado a esquerda institucional da direita, sabe? Porque, assim, por exemplo, o Bolsa Família, ninguém vai cortar. Ninguém vai entrar e vai cortar o Bolsa Família. Isso já se institucionalizou como uma política de governo brasileiro, sabe? Mas você vai poder deteriorar. E se você vai poder deteriorar, e a própria esquerda institucional, de algum modo, tem deteriorado políticas sociais importantes, qual que é a diferenciação, sabe? É só no discurso, mas nem só no discurso a coisa não casa, sabe? É fácil de você mudar o discurso quando você quer na eleição. Então, eu fico bastante preocupada com essa redução da atuação do Estado na economia, porque, para mim, isso demonstra que há um enfraquecimento dessa esquerda institucional e um enfraquecimento que também não se dá pelo conflito, né? Às vezes você precisa conflituar, às vezes você precisa colocar o discurso.
Eu acho que há muito tempo quem tem colocado as pautas é a extrema-direita. E isso é muito ruim para a gente, porque quando vai ser a gente colocando a pauta? Quando vai ser a esquerda institucional dizendo assim, não, eu quero que o debate seja sobre isso daqui, sabe? Uhum. Mas, ô Bianca, aí o governo Lula 3 e seus defensores abertos, assim, dizem não, mas o governo Lula não é neoliberal. E aí, bom, quando os economistas, né, os analistas de esquerda começaram a apontar, ó, esse governo está indo por um caminho neoliberal, isso ali em março, abril de 2023, foi uma crise, né? Quando alguém falava, quando eu falava, ó, o Haddad é um neoliberal, o pessoal queria matar, e tal. Hoje já nem é tanto assim, mas eles alegam que o governo Lula não é neoliberal por quê? A economia está crescendo ao redor de 3% ao ano. Você tem criação de empregos, você tem as exportações aumentando, você tem o aumento real do salário mínimo, você tem o BPC, você tem o Bolsa Família. Então, segundo eles, tudo isso tem a questão industrial, a gente fala dela daqui a pouco. Segundo eles, este quadro todo não permite caracterizar o governo Lula como neoliberal e sim como um governo neodesenvolvimentista, ou como querem alguns, um governo híbrido, no qual no seu interior haveria uma luta entre neoliberais e desenvolvimentistas. Essa defesa que o governo Lula faz é suficiente para escapar da caracterização de um governo com política econômica neoliberal? No meu entendimento, não, porque eu sempre gosto de dizer que aquilo que o velho Marx já ensinou para a gente, né? A coisa da essência e da aparência. E principalmente quando se trata de números, a gente tem que olhar o que os números de fato estão representando. Crescimento, um número de crescimento, seja no emprego, seja do crescimento econômico como um todo, eles não representam em si uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Tá? Isso é bem importante de ser dito. O que é a essência do número do crescimento de emprego, por exemplo? Empregos precarizados, empregos sem carteira assinada, empregos, quando de carteira assinada, baseados na escala 6x1, empregos de um salário mínimo e meio. Sinceramente, dá para se considerar isso, né, algo realmente positivo e não neoliberal? Eu acho que faria sentido se a gente estivesse podendo comemorar aqui, né, que desses empregos, digamos que foi porque o governo aumentou muito o concurso público, né, concurso público aí para enfermeiro, para professor, com salários aí dignos né, para esses trabalhadores, com uma estabilidade e fomentando o serviço público, aí sim, aí a gente estaria falando uma política desenvolvimentista. E aqui eu queria só fazer um adendo, porque tem se falado bastante disso, eu acho que é um gancho legal, da questão dos super salários, que, veja, o Brasil, da força produtiva, só 11% de servidorismo público, tá? Enquanto que na OCDE, a média é de 23%. Tá? Então, a gente está muito abaixo. Então, quando a gente fala de servidorismo público no Brasil, tem-se uma ideia de uma casta privilegiada. Isso não é verdade. Isso não é verdade, para começar, que é um número muito abaixo do que é o da OCDE. Outro ponto importante também é que 70% do servidorismo público nacional ganha até 5 mil reais, então não são mega salários, né? Os super salários aí fica concentrado no 1%, que se quisesse ser combatido era com outro tipo de política. O que eu quero dizer é, quando a gente está falando de emprego de qualidade, servidorismo público é algo importante, sim, né? E que se o governo Lula quisesse falar de aumento de emprego, de fato, de comemoração em relação ao aumento do número de empregos, deveria estar se falando de aumento de empregos de qualidade. Empregos CLT, empregos com carteira, além de carteira assinada, de servidorismo público, prestando serviços para a comunidade. Quando a gente está falando de crescimento econômico, eu gosto sempre de relembrar que na ditadura militar, né, teve o dito período do milagre econômico, né, crescimento ali de 10%, 12% ao ano. Isso não significou que a população brasileira estava melhor. Não significou. Significou aumento de concentração de renda. Significou, naquele momento, perda de direitos sociais básicos. Significou, naquele momento, inclusive, né, estávamos numa ditadura,
a falta de democracia. Então, o crescimento econômico em si não representa que a sociedade está melhor. Pode significar, e no caso brasileiro, é o que na maioria das vezes significa, concentração de renda. Não significa que está sendo distribuído, porque se não há política econômica, se não há política social de distribuição de renda, se você não refaz o teu sistema tributário, como é o sistema tributário brasileiro, completamente regressivo, quem ganha menos paga mais imposto. Se você não tem políticas sociais fortes e consistentes de redistribuição de renda, serviços públicos fortes e consistentes, você tem concentração de renda. Esse é o fato. Esse é o fato, sabe? Então, esses números do governo brasileiro, eu acho que eles enganam, porque eles aparentemente demonstram coisas boas, mas, no final das contas, se você esmiuça eles estão representando o mesmo de sempre, para não dizer piorar, o mesmo de sempre. E um outro fator aqui importante também sobre o crescimento econômico, que eu gosto de ressaltar, é esse crescimento econômico está sendo impulsionado por qual setor produtivo? Pelo agro, devastando campos e florestas para, né, colocar mais soja e mais boi? É sobre isso que a gente está falando, sabe? Então, é esse o crescimento que a gente quer? Ou um crescimento também impulsionado por mais maquiladoras chegando aqui no Brasil, sabe? E a montagem de peças de supostos produtos de energia verde, de emissão zero, sendo que a gente está, né, num contexto onde a gente precisava estar criando uma nova arquitetura industrial brasileira e, no fundo, nem nisso tá, sabe? Agora, deixa eu te falar, vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão do projeto de desenvolvimento, indústria e tudo. Mas antes, tenho duas perguntas aqui bem interessantes do pessoal, mas ainda uma questão que eu queria me deter contigo, que é a questão do salário mínimo, em que pese a positividade do Bolsa Família, do BPC, são políticas compensatórias. Posso estar enganado, mas parece que o salário mínimo ele tem um peso muito maior na determinação da distribuição da renda no país e também, né, ou no caso do BPC, nem isso, né? E na medida em que aposentadoria, Bolsa Família, quem sabe um dia o BPC volta a ficar assim, tem reajuste pelo salário mínimo, então isso compõe um trem, né, andando aí pela estrada da distribuição de renda. Agora, quando o governo, veja se essa aqui é bobagem, quando o governo revogou o reajuste do salário mínimo pelo PIB e limitou o reajuste do salário mínimo às regras do arcabouço, ou seja, só pode aumentar no máximo 2,5%, e a tendência não será aumentar 2,5% todo ano, você não está impondo uma desvalorização relativa do salário mínimo? Porque se o PIB, em tese, né, a economia toda está crescendo aqui 3, 3,5, 4, sei lá, e o salário mínimo está crescendo 2,5, está aumentando a distância, né, do crescimento econômico versus a participação do salário mínimo nesse crescimento, ou não? Com certeza, Mauro. Até porque, assim, em tese, se a gente fosse pensar no crescimento do salário mínimo, deveria ser pelo menos a correção da inflação, né? No mínimo. E daí, se você não coloca essa correção da inflação mais um crescimento real, veja, se eu não estou enganada, esse ano a inflação vai ficar em torno de 3%, 4%, né? Mais ou menos isso. Se você não coloca pelo menos isso, você não está nem repondo o que a classe trabalhadora perdeu ao longo dos últimos tempos, né? Sem contar que se tivesse sido feito essa progressão, né, do novo arcabouço fiscal para o salário mínimo nos últimos anos, o salário mínimo teria com um valor muito menor hoje em dia. Então, assim, a própria política que o governo Lula implementou lá atrás, de valorizar o salário mínimo acima, né, da inflação, acima desse tipo de métrica já pré-colocada, hoje já não teria mais como, veja, sabe? E dentro do mesmo tipo de governo, né? Então é bastante bizarro isso, porque de fato você limitar o salário mínimo, você limitar o quanto pode crescer um salário mínimo,
você está limitando a capacidade da classe trabalhadora ter mais poder de barganha, como eu já comentei antes, sabe? De fato, se você... Veja, quando o governo ele fala assim, as aposentadorias vão ser pelo salário mínimo e vão ser de, no mínimo, o salário mínimo vai ser ali R$2.000, né? Vai ter um aumento considerável, isso mexe com toda a economia. Toda a economia. Todo o empresariado vai ter que se coçar, né, para fazer caber R$2.000. Aí vem aqueles discursos, porque vai quebrar a economia se você, né, fizer um salário mínimo de R$2.000. Pois bem, né, gente, vamos ser realistas. Se o teu negócio, se o teu modelo de negócio tu não tem a capacidade de pagar um salário digno para o trabalhador, talvez o teu negócio não devesse existir. Sinto lhe informar. Mas, assim, não dá para a gente criar modelos de negócios baseados numa superexploração, que é o que é feito no Brasil hoje, sabe? É o mesmo discurso. Esse discurso da economia vai quebrar, ele é tão antigo na economia brasileira, porque ele já vem desde da escravatura, né? Onde se dizia que se acabasse a escravização, você teria, a economia quebraria, e por óbvio que não quebrou. Aí você teve isso com o salário mínimo e com a CLT e os direitos trabalhistas. Então, assim, cada vez que se quer dar um avanço em relação à classe trabalhadora, vem esse discurso de economia vai quebrar. Quando, na verdade, não é a economia que vai quebrar. O que vai quebrar, e o que deveria quebrar, é uma superexploração da mão de obra, que é algo muito recorrente aqui na América Latina, diga-se de passagem. É o modus operandi da América Latina em relação à sua força de trabalho. Né? Claro que na Europa você agora tem também essas figuras, essas manifestações da superexploração do trabalho, mas ela é algo intrínseco da estrutura produtiva latino-americana, né? É ser uma mão de obra que custa muito menos, uma classe trabalhadora que tem um poder aquisitivo muito menor do que o restante da Europa e dos Estados Unidos. Perfeito. Duas perguntas da nossa turma aqui, depois quero entrar para a gente caminhar para o final da nossa conversa na questão do desenvolvimento. O Jefferson Araújo pergunta: de onde sai o dinheiro que é pago aos rentistas? E o canal do Rouco pergunta: por que será que não tem teto de gastos para pagar rentistas? São duas questões bem interessantes, né? São perguntas, né, do porquê que não tem teto de gastos. Bom, porque talvez são as pessoas com maior influência aí, né? Eu acho que quando a gente está falando aquelas coisas que personalizam, né, a figura do mercado, né? O mercado ficou nervoso, o mercado não está calmo hoje, né? Aquelas coisas assim, a gente está falando, na verdade, dessas pessoas, né? Que tem esse poder aí de pressionar para não haver um teto para as despesas com a dívida pública, né? Isso daí nunca teve um teto, né? Gastar com juros da dívida é ilimitado, pode se gastar quanto quiser. E veja, da onde sai o dinheiro? Sai do Banco Central mesmo, né? O Banco Central ele vai lá, ele faz ele estrutura esse dinheiro, né? E distribui, né, no formato dos títulos públicos, porque daí você, né, vende os títulos públicos, esses títulos são remunerados, e de quando as pessoas vão reaver os seus dinheiros, recebem, né, o que pagou pelos títulos mais os juros da dívida. Então, é do Banco Central mesmo, é do Banco Central e sem qualquer limite, né, sem qualquer limitação para esse tipo de gasto. É realmente bem... É uma aberração, né? É uma aberração quando você para pensar que o governo emite essa dívida pública e paga sem qualquer limitação, enquanto que daí para a saúde, para a educação, para a assistência social, é todo um debate, né? Sendo que é o que de fato faria o bem para a população. Bianca, o que foi feito da nova política industrial anunciada com tanto alarde lá nos primórdios, até antes da posse de Lula na presidência? Houve uma garantia de que a gente veria uma revolução industrial no Brasil. Eu ainda não consegui ver, estamos ainda para 3 anos do governo Lula, eu não consegui ver nenhum sinal expressivo desta nova política industrial. O que é essa nova política industrial e o que aconteceu ou está acontecendo com ela? Aconteceu uma intensificação
programa de parceria público-privada, né? E aí não querem que a gente chame o governo de neoliberal, né? Mas veja só, né? Como que você lida com isso, sendo que a base industrial, né, que o governo quer fomentar é toda pensada, né, de modo onde quem tem o protagonismo é a iniciativa privada, sem sombra de dúvidas. Não existe no Brasil, desde a década de 80, né, um programa, né, de fato de desenvolvimento econômico que se baseie integralmente, né, em investimentos públicos, em empresas públicas para a reindustrialização. Não tem, e não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o governo pegar dinheiro do BNDES, via BNDES, entregar para empresas privadas, essas empresas privadas fazerem as suas alocações ali, mediante os seus modelos de negócio, e isso se tornar a suposta industrialização. E o que é lamentável, né? Porque a gente tem um desafio atual que ele precisa de um modelo alternativo de industrialização, né? Que articule o desenvolvimento produtivo com a justiça social, ambiental e intergeracional, né? E isso você não vai ter mediante parcerias público-privadas. Não tem como você fazer esse tipo de indução somente via as empresas privadas, né? Você precisa de empresas públicas, você precisa de um programa de industrialização público para poder fomentar esse tipo de coisa. É um projeto que seja nacional e regional de desenvolvimento sustentado numa visão de estrutura nacional, né? E não só ali com uma empresa ou outra pipocando, né? Com serviços ali que muitas vezes, como por exemplo essas parcerias que foram feitas com a China, esse anúncio que teve agora no início do ano de 27 bilhões, baseados basicamente em plataformas digitais, em mineração, né, em intensificação da mineração, agronegócio, serviços não sofisticados, então, assim, nada de uma mão de obra mais qualificada sendo fomentada também, e de montadoras. Isso nada de novo sobre o sol, né? Nada de novo. A gente não tem aqui absolutamente nada de novo sendo colocado nessa reindustrialização, nesse processo aí. Não quer dizer... E daí, veja, mais uma vez, aquela coisa da essência da aparência dos números. Pode até ser que lá na frente coloque-se assim, aumentou a participação da indústria no PIB. Mas, novamente, que qualidade de indústria é essa? São montadoras chinesas vindo aqui fazer expoliação de recursos econômicos, ou é uma indústria nacional bem organizada, né? Pensando em tecnologias limpas, de fato, né? Numa nova organização produtiva brasileira. Então, esse suposto nova industrialização ali, esse PAC de nova industrialização aí, é parceria público-privada. É basicamente isso. Agora, isso se assenta numa tese, e aí eu não estou fazendo nenhuma acusação, é apenas uma constatação, uma informação que o ministro Fernando Haddad expressa, segundo a qual o Estado não tem mais capacidade de ser o líder do processo de desenvolvimento e, portanto, do processo de industrialização, e que, portanto, caberia ou caberá, na palavra dele, ao setor privado ser o motor, a alavanca desse processo de desenvolvimento. Esse diagnóstico dele está correto? Veja, é uma questão de uma vontade política e de um programa de governo, né? Não tem como você dizer que não cabe ao Estado, sabe? Então, o que é a China? Sabe, a indução pelo Estado não funciona mais, sabe? É uma questão de vontade política, uma questão de organização política da coisa. Por óbvio, se o governo quisesse fazer um programa de industrialização baseado na iniciativa pública, né, de investimentos públicos, fomentando empresas públicas, isso vai gerar um impacto político-social. E o que eu acho que tem é uma falta de vontade de lidar com esse impacto político-social, com a burguesia brasileira e com a burguesia internacional. Né? Eu não nego que há esse impacto, que esse impacto seria grande.
Se o Brasil hoje anunciasse um programa industrial baseado em investimentos públicos para ser utilizado por empresas públicas, isso teria um impacto político e social muito grande, muito grande. E muito grande para a burguesia brasileira e internacional, como eu já falei. Então, por óbvio que há um sobrepesar aí do que se fazer e se quer enfrentar isso. Se quer isso. E eu acho que o que falta ao governo é essa vontade de enfrentar isso. Para além de que o novo arcabouço fiscal também não deixa isso acontecer, né? O novo arcabouço fiscal, ele não dá possibilidades dos investimentos públicos, por exemplo, para, digamos, né, como já aconteceu em outros anos na economia brasileira, de você poder criar empresas públicas, isso já não pode mais acontecer, mediante um novo arcabouço fiscal. Ou poderia acontecer muito limitadamente. Então, assim, a tese do Haddad, ela só se consolida por quê? Porque você tem um arcabouço fiscal e porque você tem uma falta de vontade de fazer esse enfrentamento com a burguesia nacional e internacional em relação à criação do projeto de uma certa, como que eu poderia dizer assim, independência, né, econômica de fato, porque eu acho que essa é a grande questão. Como que você se industrializa, né? Como que você fomenta a sua economia para o Brasil sair desse papel de economia dependente, né, do capitalismo e, ao mesmo tempo, fomentar dentro do país uma política que ela seja de justiça social, de justiça ambiental, de justiça intergeracional, né, também em relação ao que vai ficar para o futuro das pessoas, para as próximas gerações. Então, acho que a questão é muito mais desses enfrentamentos e das necessidades que o governo quer ou não priorizar, do que o Estado não ter mais capacidade. A capacidade é dada pelo governo que quer fazer. Uhum. Não, tanto que enquanto o presidente Lula, o Haddad, o presidente do Banco Central deles lá, o Galípolo, ficam falando de que não pode ter déficit, tem que ser déficit zero, superávit, a China está lá fazendo, a China, vocês imaginam o que é 2,5% de déficit na China, e falando até em subir ainda mais esse ano por conta dessa crise global, né? Então, eu já fiz piada aqui, sabe, Bianca? Quer destruir a China? Manda o Haddad e a equipe dele para assumir a direção da economia chinesa, eles destroem a China em 3, 4 anos, é impressionante, né? Porque é exatamente o oposto. Olha, não sei se destruir, mas se vai entregar para o capital privado, para a burguesia, isso vai. É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar sobre um conceito-chave. A gente tem visto os bolsonaristas com a bandeira brasileira, né? Agora estão parando um pouco, estão mais usando a bandeira estadunidense, de fato, e a gente tem visto o governo Lula com boné, né? Os que eu chamo de patriotas de boné. O Brasil é dos brasileiros, e o Lula falando de soberania e tal, mas explica para nós, o que é, de fato, soberania? Olha, eu acho que muitos podem, né, os conceitos, eles podem ser trabalhados conforme o seu ponto de vista, né, conforme você quer entender. Veja, para os patriotas, soberania está completamente subordinado aos Estados Unidos, né, os patriotas da bandeira norte-americana. Então, isso tem a sua elasticidade. Mas, se a gente quer falar, né, vamos aqui ser mais concretos. Se a gente quer falar de uma nova arquitetura, né, industrial, de independência econômica brasileira, se a gente quer falar de uma defesa dos nossos limites, do nosso programa econômico, do nosso programa político-social, né, a gente quer falar assim, o Brasil vai ter um programa político-social e para esse programa político-social acontecer, vão ser necessárias essas né, etapas, caminhos e tal. Então, nesse sentido, o que a gente precisaria para uma soberania nacional é realmente a criação de um programa. Quais são as prioridades do Brasil hoje?
O que o Brasil quer, né? O que o Brasil precisa hoje? Na minha opinião, é uma reindustrialização pensada na questão da justiça social, na justiça ambiental e intergeracional. Né? Eu acho que não tem como a gente falar hoje de soberania sem pensar que a soberania passa por a gente saber lidar com os nossos recursos, né? Saber lidar com os nossos recursos ambientais, principalmente porque a gente está vivendo uma crise climática. E lidar com esses recursos significa também colocar limites em como faremos isso. Limites para nós mesmos e limites para os demais, para fora. Né? Veja, não é só uma questão da gente explorar a foz amazônica em relação ao petróleo. É uma questão da gente saber que a gente não pode fazer isso. Porque se a gente quer ser soberano, de fato, em relação a esses conceitos de uma política que pense justiça social, ambiental e intergeracional, a gente tem que ter ciência que existem limites e que esses limites vão colocar situações onde a gente vai ter que mudar o enfoque. Né? A Petrobras é uma empresa extremamente importante para o Brasil, é uma nossa maior empresa, uma das grandes empresas mundiais, mas a Petrobras precisa mudar o seu enfoque. O petróleo ele não pode mais ser o grande carro-chefe, e claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, não estou aqui criando ilusões, mas eu estou querendo dizer de processos, e que esses processos, se a gente quer falar de soberania, se a gente quer falar de independência, eles precisam ser bem estruturados, e a Petrobras é uma dessas. A Petrobras não pode depositar suas moedas como se isso fosse uma defesa da soberania, porque a foz amazônica é nossa, então nós temos que explorar, sendo que isso também é um tiro no pé. Não faz sentido, a gente precisa falar sobre um desenvolvimentismo, e aqui com muitas aspas, porque eu acho que a questão do desenvolvimento mediante a crise climática, ela também tem que ser realocada mediante as reais necessidades da população. E quem sabe as necessidades da população? Um povo soberano e um povo que tem direito a participar. Sim. Um povo que pode dizer, para minha região, será que os ribeirinhos ali daquela região querem isso, precisam disso? Como que isso funciona para toda a população? Quem vai ter os benefícios de uma exploração da foz amazônica, sabe? Eu estou usando esse exemplo porque eu acho que ele é um exemplo bem emblemático e ele vai se juntando com a questão, por exemplo, dessas articulações. Veja, hoje o Brasil, a sua maior fonte de emissão de gás carbônico não é via petróleo, tá? É via o uso da terra, isso é, via o agronegócio, devastação e tal. Mas o resto do mundo é via petróleo. Estados Unidos é via petróleo, Europa é via petróleo, sabe? O que eu quero dizer com isso? O Brasil, enquanto um país soberano em sua política ambiental e social, vai se utilizar economicamente de uma fonte que é um problema mundial, sabe? Para mim, a soberania passa por a definição de um plano, e esse plano ser seguido, e esse plano ele tem que ser definido pela sua população, a população que tem que dizer, o plano brasileiro de soberania é esse. E esse plano, como eu comentei, ele tem que passar por alguns preceitos, justiça social, ambiental e intergeracional. Aí tem dois aspectos em relação a isso bem interessantes do que você está falando. Primeiro que independentemente da escolha se vai explorar ou não o petróleo lá na margem equatorial. Então a opção do governo Lula foi operar. E a opção do governo Lula foi a de extrair petróleo da margem equatorial sob esse argumento da soberania. Porque o petróleo é nosso, porque lá na Guiana, olha lá, a Chevron está explorando lá na Guiana, os americanos estão lá explorando, então nós não estamos explorando aqui, estamos deixando para os americanos e blá, 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 Bunel, petróleo é dos brasileiros e tal. Aí faz a licitação e entrega a exploração da margem equatorial para a ExxonMobil, para a própria Chevron e para uma estatal chinesa. E a Petrobras quer com pedaço. Então, se o petróleo é nosso, por que vai entregar para ele? Entendeu? Não tem lógica, né? Um negócio assim sem lógica. Primeiro. O segundo é a Magda Chambriard, que foi um negócio, eu fiquei chocado, porque a gente teve lá atrás, ainda no governo Dilma, essa ideia da Petrobras como uma empresa da transição energética. Isso lá, 10 anos atrás. A Magda Chambriard deu uma declaração 15 dias atrás, 2 semanas atrás, dizendo que, acho que eu vi um gatinho.
Transição energética, a Petrobras só vai começar a investir em energias como energia solar e energia eólica, portanto, em pensar em transição energética, a partir de 2035. Até 2035, nós somos uma empresa de petróleo, o que nos interessa é única e exclusivamente o petróleo. Que chocado, meu. Impressionante. É impressionante mesmo. Tá muito em alta, né, Mauro? Esse discurso, a devastação como inovação, a espoliação como uma transição. Daí, assim, a emergência ambiental, que exigiria toda uma reorganização do processo produtivo, é conduzida por um, assim, ativo financeiro e peça publicitária, né? Então, assim, a Petrobras é uma empresa ESG, né? Environmental, Social e Governance lá, né? Aqueles termos que a galera gosta. Só que, no fundo, é um verniz. É um verniz muito fino. É um verniz muito fino, que não se sustenta. Esses acordos de parcerias com a China também, eu não sei se você sabe, mas em Alagoas, as mulheres do MST fizeram uma manifestação em relação ao caso da mineradora Bain, que é uma destaque total de recursos ali da região, tudo travestido num viés de para produzir carros elétricos, sendo que, assim, o consumo individual não vai salvar ninguém, gente. O consumo individual não vai salvar a gente da questão da crise ambiental. O carro elétrico não salva. Ontem mesmo eu vi um carro que eu achei muito engraçado, que estava escrito atrás dele, 0 emissão. Um carro, né? Um carro para 5 pessoas, assim, né? Normal. E eu fiquei pensando, como que esse carro é 0 emissão? Olha o verniz publicitário por trás no negócio. Não existe esse carro ser 0 emissão. O tamanho do buraco que foi cavado para se extrair cobre, lítio, ferro, para produzir esse carro, todo o plástico que tem dentro dele, de petróleo, isso não é 0 emissão, gente. Isso não é 0 emissão, sabe? Não existe coisa 0 emissão. Tudo tem uma emissão, sabe? Então, esses vão se marcando a destruição ambiental e o aprofundamento da dependência econômica com vernizes, né, de supostas inovações, suposta soberania, sendo que, como você colocou, daí no final das contas você entrega para a Chevron explorar o petróleo na foz amazônica, sabe? Faz sentido nenhum. Deixa eu colocar o comentário aqui da Kátia e a Lelima. Totalmente Bianca. Sim, somos totalmente Bianca. Ela vai ficar fixa aqui, viu, gente? Nós não vamos largar a Bianca mais, não. Todo mundo gostando demais da conversa, da entrevista contigo, Bianca. Você será intimada muitas das vezes a vir aqui. O Rafael vai topar? Topo. Pronto, tá combinado. Rafael Fael chega aqui como novo membro. O Ministério Imaginário. Lula, do neoliberalismo utópico ao neoliberalismo científico. Gostei. Divertido. Pergunta do Daniel, do camarada Daniel Kenzo. Bom dia. As privatizações e concessões têm relação com o arcabouço fiscal? De algum modo, sim, porque se o governo ele não pode investir, por exemplo, o governo não pode mais investir em hospitais. Vou pegar aqui como um exemplo mesmo. Aí o que ele vai fazer? Eu não tenho condições de investir nesse hospital, mas por conta do arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal está me limitando. O que eu faço? Uma concessão à iniciativa privada, para a iniciativa privada administrar esse hospital. Então, tem sim, há uma correlação, sabe? Não é exatamente direta, mas ela existe, porque se eu não tenho recursos para estar utilizando, eu vou usar de concessões e parcerias público-privadas. Vou te mostrar agora uma cena que me deixou de coração apertado. Eu já mostrei mais cedo aqui. Assim, é uma cena que evoca melancolia e, ao mesmo tempo, que revela, né, o que é o governo Lula e a tal política industrial do governo Lula. Foi ontem, lá no Palácio do Planalto, tá aqui, né, esteve lá com o presidente Lula, o CEO da Didi 99 Food.
Então, essa é uma empresa japonesa. A 99 era a 99 Táxi, uma empresa brasileira, até 2018. Foi comprado por uma baba de dinheiro, 3 bilhões de reais pelos chineses. E agora, eles que já têm esse serviço de motorista de aplicativo, vão ter também o serviço de entrega de comida, né, de entregas em geral. Eu fiquei, vou te falar, fiquei triste, viu? Porque isto é o projeto de desenvolvimento do governo Lula para o país, né? Escravizar milhões de pessoas, homens, mulheres, jovens, nesse esquema aí de entregadores por aplicativo, sem qualquer segurança, sem qualquer estabilidade, sem qualquer garantia de emprego, num sistema da pós-escravidão moderna. E eu vou te falar, foi um dos momentos assim mais patéticos e ao mesmo tempo constrangedores desse governo Lula. E ele lá fazendo sinal de positiva. Esse é o projeto de país, Bianca? Esse é o projeto de país, Mauro, e outra, né? É isso que a gente vai comemorar de criação de emprego, né? A precarização via plataforma digital, é esse tipo de emprego mesmo que a gente vai comemorar e defender, né? É uma garantia, né? Eles continuam garantindo a posição ocupada na divisão internacional da produção do trabalho como fornecedor de energia barata, de insumo mineral e agropecuário, de mão de obra precarizada, que se transformou e agora só apenas revestido de umas novas tecnologias e discursos, né? Como se isso fosse bom, como se isso fosse o que a gente precisa de política de trabalho de industrialização. É lamentável, de fato, eu não tinha visto essa foto e é deprimente mesmo. É uma foto para deixar mal, Não, para deixar realmente mal, fiquei mal com essa foto, fiquei mal. Agora, e ao mesmo tempo, então você nota, porque tudo isso é o projeto econômico, e a partir desse projeto se sobrepõe né, não é uma equivalência absoluta, mas a partir disso se sobrepõe, né, sobre ele a superestrutura política, ou seja, a base de sustentação política desse projeto econômico. E aí, mostrei mais cedo, Bianca, mostro de novo, e aqui não tem nenhum objetivo de atacar nem nada, é mera constatação. O editorial de uma das principais figuras do lulismo na mídia, chamada mídia progressista brasileira, está aqui o Leonardo Atushi. Por pragmatismo, o agro precisa fazer sua autocrítica e apoiar Lula em 2026. Depois de sustentar o desastre bolsonarista, ruralistas precisam abrir os olhos para quem realmente fortalece o setor. É a primeira vez que eu vejo de maneira descarada essa fusão, né, aberta, declarada entre o governo Lula e o agro. Mas é isso, né? O agro é um dos vetores desse Lula 3, né? Eu acho que o governo Lula sempre foi um grande incentivador, né? Veja o Plano Safra desse ano passado, sempre os maiores dos últimos tempos, né? O governo tem uma dependência do agro muito grande, assim, né? Tem uma troca ali e, de certa forma, enquanto esse modelo econômico que a gente vive, né, de necessidade de exportação, né, das commodities, não vai ter, o governo fica de mãos amarradas e não faz nada para não ficar mais de mãos amarradas com o agro, né? Acho que essa que é a questão. E o que é uma grande desgraça, né, de diversos modos, porque o agro entrega pouco, o agro é um grande concentrador de renda e de patrimônio no Brasil hoje. O agro, ele é a grande questão, tem uma grande questão ambiental no Brasil, né? Como eu comentei, a gente tem a nossa maior forma de emissão de gases de efeito estufa é via destruição do solo, que é por conta do agro. Então, são acordos marcados aí, né, de destruição ambiental e de aprofundamento da dependência. E que o governo não faz nada sobre isso, né? Eu acho que aí é que está. O governo não tem o que fazer. Bom, ele pode ir desestruturando e criando outros mecanismos. Ele pode fortalecer, por exemplo, a agricultura familiar. Tanto que, né, veja-se que
o MST, que sempre foi e é um grande apoiador do governo Lula, tem feito críticas bastante contundentes em relação ao governo e a sua atuação em relação ao agronegócio e a falta de atuação em relação à agricultura familiar, né? Sim. Dureza. Dureza. Querida, para encerrar, qual é o tema do seu doutorado? Que eu anunciei aqui, você está fazendo doutorado na Federal, é isso? Isso, estou fazendo doutorado na Federal. Eu estou fazendo uma crítica ao desenvolvimento econômico pela via do pensamento indígena. Eu estou me baseando bastante no livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua com o Bruce Albert, e ele é um livro que, né, o próprio Bruce Albert ele denomina como uma crítica xamânica da economia política da natureza. E por que eu estou me baseando nesse livro? Porque é nesse livro que o Copenaua ele usa dois termos que eu acho muito interessantes para descrever a cultura ocidental, que é o povo comedor de terra e o povo mercadoria. Por que o povo comedor de terra? Justamente tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a questão da mineração, né? O que assola muitos Yanomamis é a mineração. E ele fala, né, que as mineradoras chegam, cavam buracos gigantes, comem toda aquela terra e deixam aquele buraco horroroso lá depois, cheio de gases tóxicos e minérios tóxicos, né, resíduos ali, intoxicando toda a população Yanomami ao redor. E, além disso, do povo mercadoria, né? Que eu acho que é um conceito bastante importante para a gente utilizar em relação a como as pessoas consomem, né? Como a gente consome hoje em dia. Como a visão ocidental do mundo é uma visão baseada no consumo e de como esse consumo ele cega a gente para questões mais fundamentais da vida e das necessidades humanas. É isso aí. Nossa, super legal, super legal. Mas também começo a entender agora algumas questões que você trouxe para nós, acho que dialogam muito aí com essa ideia do doutorado. Você é uma ecossocialista? Sim, me considero uma ecossocialista. Ah, legal, entendi. Saquei tudo. Nossa, Bianca, gostei demais da tua presença. Acho que todo mundo gostou muito, muitos elogios. E vamos, né, a Kátia L. Lima diz, precisamos ouvir mais a Bianca. Vamos ouvir sim, mais vezes a Bianca aqui com a gente. Super obrigado, boa continuidade de semana para você. Foi um grande prazer, viu? Tchau. Eu também, Mauro. Obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, estou aqui. Obrigada mesmo, foi muito bom. Legal, fechou.